Eu sou o Paulo Nazareno, nós estamos aqui no canal Palavra de Iau e nós hoje, irmãos, vamos falar de ressurreição. E como eu prometi, nós vamos mostrar daqui a pouco a parte que fala que os ímpios não ressuscitam e nem na verdade poderiam ressuscitar, porque nós temos que conhecer o princípio do que é ressurreição, ou o que significa ressurreição. Porque se você for parar para analisar, for parar para prestar atenção na palavra ressurreição, e aí na tela, aqui na tela aqui de vocês, e no meu telão lá que está refletindo aqui a tela, o que eu estou lendo aqui na Bíblia grande, no meu telão aqui, e até mesmo aqui na Bíblia que está no celular, irmãos, não tem nada de acrescentar e nem tirar. Você pode acompanhar com a sua Bíblia, se você não quiser acompanhar com essa daqui, mas não vai ser preciso. Vamos, sem mais delonga, falar de um assunto importante. Se o Mashiach é a primícia da ressurreição, e a Bíblia não pode entrar em contradição, porque ela afirma para nós que o Mashiach, Yahushua, é o primeiro, a primícia da ressurreição. Aí você pode me dizer, você pode me perguntar, e Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, aquele osso que foi jogado lá no túmulo, aquele corpo que foi jogado no túmulo de Eliseu e tocou nos ossos de Eliseu e reviveu. O que é isso perto da ressurreição real e verdadeira? Se você for parar para analisar e fizer uma pergunta a si mesmo, o filho da viúva de Naim está vivo ou está morto? Ressuscitou e morreu de novo. A filha de Jairo ressuscitou e morreu outra vez. O cadáver lá que foi jogado lá na sepultura e tocou nos ossos de Eliseu e reviveu, morreu outra vez. O próprio Lázaro, irmãos, ele morreu outra vez. Então, essas pessoas, na realidade, elas não participaram de uma ressurreição. Elas participaram de um reviver. Porque elas reviveram nos seus próprios corpos e morreram. A realidade é essa, irmãos. Essas pessoas que eu acabei de citar aqui, elas não ressuscitaram. Até hoje, ressuscitado de fato e de verdade, nós só podemos falar de Yahushua, o filho de Yau. Só ele ressuscitou, porque nunca mais morreu, não morreu outra vez. Quem ressuscita não morre outra vez. Agora, quem revive, morre de novo, porque revive na mesma estrutura em que morreu. Entende? Então, por isso a Bíblia não há contradição na palavra. Pode estar cheio de erro aí, de coisas paganizadas, de coisas gregarizadas, romanizadas, mas contradição, irmãos, entre um princípio, entre uma doutrina, nós não encontramos nas Escrituras. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que os ímpios não ressuscitam. E isso não sou eu que estou afirmando, são as Escrituras Sagradas. Vocês estão me entendendo? Então, dentro de um contexto das Escrituras Sagradas, o Mashiach é o único que ressuscitou. Por isso ele é a primícia. E observe, irmãos, que é a primícia dos que dormem, não a primícia dos que estão vivos. É a primícia dos que dormem. É isso que nós precisamos entender. Se ele é a primícia dos que dormem, então ele não pode ser a primícia dos que estão ressuscitados. Que se você for parar para analisar, o texto que a gente leu no vídeo passado, que fala lá de Mateus 27, 52 a 54, aquelas pessoas ali, irmãos, de fato elas reviveram. Elas não ressuscitaram, reviveram. A expressão ressuscitou ali é mais um engodo
dos gregos e dos romanos. Porque lá no original, lá no hebraico arcaico, não o hebraico paganizado pelos romanos e também pelos gregos, mas no hebraico arcaico, lá a expressão não é ressuscitou, é reviveram. Quando os túmulos se abriram, aquelas pessoas reviveram. Por que elas reviveram? Porque elas, irmãos, ressuscitaram com o corpo normal, não com o corpo glorificado. E como a gente viu no livro de Hebreus 11:35, aquelas pessoas morreram de novo. Aquelas pessoas da ressurreição lá, quando o Mashiach deu o brado na cruz e está consumado, na morte dele, reviveram algumas pessoas. Não ressuscitaram, porque ressuscitado só tem um. Porque aquele que é ressuscitado, ele não morre outra vez. Não morre. Aonde você vê Lázaro ressuscitou, a filha de Jário ressuscitou, o filho da viúva de Naim ressuscitou, não é ressuscitou, é reviveu. Ou reviveram. Porque eles morreram outra vez, irmãos. Quem ressuscita na ressurreição de Yahshua não morre de novo, irmãos. E é por isso que os ímpios não ressuscitam. Eles podem, no máximo, reviver, mas ressuscitar não. Vocês estão me entendendo? Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. A parte para tirar dúvida é os comentários. Você pode fazer o seu comentário aí. Pode expressar a sua dúvida, a sua pergunta. Entendeu? Vamos ler aqui. De fato, Yahshua ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, irmãos. Ele não foi feito as primícias dos que já estão ressuscitados ou acordados. Olha o texto, presta atenção no texto. Ele foi feito a primícia, irmãos, dos que dormem. Não é dos que estão acordados. Ou seja, os que ainda vão ressuscitar, estão dormindo. E Yahshua é o primeiro. Porque Yahshua é o primeiro que ressuscitou e nunca mais morreu e nem morrerá. E os que vão ressuscitar, irmãos, não vão ressuscitar para morrer outra vez. Como eu disse, o filho da viúva de Naim, a filha de Jário, Lázaro, aquele que caiu da sacada da janela, que Paulo reviveu, morreu também. Entende, irmão? Todas as pessoas, o filho da Sulamita, eles reviveram, porém morreram de novo. Não configurou neles ainda a ressurreição. A ressurreição verdadeira, irmão, ela está marcada para o último dia da história deste mundo como conhecemos. Ainda não aconteceu, ela vai acontecer no último dia. A ressurreição vai acontecer no último dia. Porque Yahshua disse que ele é a ressurreição e a vida. Por que ele disse que ele é a ressurreição e a vida? Porque ele sabia que quando ele morresse, ele iria ressuscitar. E não para morrer outra vez, irmãos. Quem ressuscita não morre outra vez. E eu quero aqui, irmãos, antes de abrirmos a passagem onde a Bíblia mostra que os ímpios não ressuscitam, os filhos de Iau, eles ressuscitam. Mas os filhos de Satanás, os filhos de Belial, não ressuscitam. E é isso que nós precisamos entender. E eu já vou lá abrir, irmãos, a palavra de Iau, aonde mostra que os ímpios não ressuscitam. E sem mais delongas, vamos lá. Mas antes, irmãos, deixa eu terminar a leitura, porque eu ainda não terminei a leitura. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos, deixa eu colocar aqui para a gente poder ler, a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Yahshua. Mas cada um por sua ordem, tá vendo? Presta atenção, cada um por sua ordem. E Yahshua as primícias, depois os que são de Yahshua na sua vinda. Tá vendo, irmãos? A ressurreição, aonde ela acontece? É na vinda de Yahshua. Tá vendo? É na vinda de Yahshua. A ressurreição verdadeira, antes da vinda de Yahshua, se tiver alguém agora
de acordar dos mortos, se algum profeta, em nome de Yahushua, despertar alguém dos mortos, e se Yahushua demorar um pouco mais a voltar, aquela pessoa que foi ressuscitada por alguém, hoje, nos nossos dias, ela ainda estará sujeita à morte. Mas depois que revive, depois que ressuscita naquele dia, nunca mais morre. Então, ressurreição não é o mesmo que reviver. Entende? Mas cada um por sua ordem. Yahushua as primícias, depois os que são de Yahushua na sua vinda. Tá vendo? Yahushua que as primícias, primeiro. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Yahu. Quem é que vai entregar o reino a Yahu, irmãos? Yahushua, a Yahu, a Deus, ao Pai. Se é a Deus ao Pai, é Yahu, ao Pai. E quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo a que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhes estão sujeitas, todas as coisas estão sujeitas aos pés de Yahushua. Tá vendo? Olha uma vírgula aí agora, depois de sujeita. Claro, está que se excetua, ou seja, que tira fora aquele que sujeitou todas as coisas. Quem sujeitou todas as coisas debaixo do pé de Yahushua, irmãos? Quem sujeitou todas as coisas debaixo do pé de Yahushua? O Pai. Então todas as coisas que o Pai sujeitou debaixo dos pés de Yahushua estão sujeitos a Yahushua. Mas o Pai não é sujeito a ninguém. Entende? O Pai não está subordinado ao Filho, mas o Filho está subordinado ao Pai. Por isso que ele disse que o Pai é maior do que ele quando ele aqui esteve. Está vendo? E Yahu sujeita todas as coisas debaixo dos pés do Filho. Todas as coisas, exceto ele mesmo. Ele não fica sujeito a Yahushua. Por quê? Porque Yahushua é filho. O pai nunca pode estar sujeito ao filho. O filho, sim, tem que estar sujeito ao pai. Entende? Essa estrutura que eu estou falando está combinando, está de acordo com aquilo que eu falei nos outros vídeos. Então, Yahushua, ele tem todas as coisas sujeitas debaixo dos pés deles. Mas o pai que sujeitou essas coisas todas, menos a ele próprio, porque o pai não pode estar sujeito ao filho. O filho, sim, tem que estar sujeito ao pai. O filho tem que prestar obediência ao pai. Não é o pai que presta obediência ao filho, mas sim o filho que presta obediência ao pai. Porque eu quis dar essa palhinha aqui, esse spoiler de outros estudos que eu dei, que está aí recente, a respeito que nós devemos conhecer o pai e o filho. Porque a vida eterna depende disso, irmãos, de conhecermos o pai e o filho. Agora nós vamos lá para o texto que mostra que os ímpios não ressuscitam. Esse texto, irmãos, está em Isaías. Com certeza, Ial não permitiu que eu passasse esse texto no outro vídeo, fez com que eu não me lembrasse dele, porque ele queria que eu mostrasse agora. E aqui é a vontade dele que prevalece. Isaías 26, 14. Olha só, irmãos. E vocês já até entenderam por que os ímpios não ressuscitam. Porque se vocês entenderam o que é ressurreição, é óbvio que os ímpios não ressuscitam. Eles podem, no máximo, reviver, mas ressuscitar não. Ressuscitar não. E eu acredito, irmãos, que nem reviver, porque... Vamos deixar ver. Morrendo eles quem? Os ímpios, não tornarão a viver. Está vendo? Falecendo, não ressuscitarão. Por isso os visitaste e destruíste e o apagaste toda a sua memória. Lembra, irmão? Está vendo aí? Por
Por que os ímpios, filho de Belial, filho do diabo, não ressuscitam? Porque as memórias deles não pode vir à tona, irmãos. A memória deles já estão apagadas. A memória deles todos já estão apagadas. Não vem à tona a memória desses ímpios, desses filhos de Belial, desses filhos de Satanás. Morrendo eles, não tornarão a viver. Falecendo, não ressuscitarão. Por isso os visitaste e destruíste e apagaste toda a sua memória. Então, ressurreição, irmãos, é só para os filhos de Iau. Só para os filhos de Iau. Por meio de Iauxa. Entende? Por isso que ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ele tem o poder de fazer reviver e tem o poder de fazer ressuscitar. Porque todas as pessoas que foram ressuscitadas até hoje, elas morreram outra vez. Até mesmo aqueles que reviveram, que fala lá em Mateus 27, 52, eles morreram, irmãos. Vamos dar uma olhada lá? Mateus 57, 27, 52 e até 54. Mateus 27, 52, cadê 52? Mateus 27, 52 aos 54. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Aí, irmãos, não é ressuscitado, é revividos, ou reviveram, entendeu? E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa. Por que eles entraram na cidade santa, irmãos? Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele estavam, que com ele aguardavam a Iaush, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram verdadeiramente, este era filho de Deus. Então, irmãos, essas pessoas aí que reviveram, eles colocam aí porque está paganizado, irmão. No original você não encontra ressuscitado, encontra reviveram ou reviveram. Então, esses daqui, irmãos, bate bem com o que nós vamos ler agora em Hebreus 11:35. Essas pessoas que foram revividas por ocasião da morte do Machia, elas foram vistas por pessoas, no original, irmão, recebidas. Não é só vista não, tá? No original é recebidas. Lá no hebraico. É uma pena que eu não sei ler e nem escrever hebraico, mas lá você pode ter certeza que elas foram recebidas, irmãos. Não foram só vistas. E nós vamos ver por quem. Porque essa Bíblia aqui, mesmo paganizada, ela diz que quem que receberam essas pessoas que foram revividas por ocasião da morte de Iauxa. Hebreus 11, 35. Hebreus 11, 35. Olha aqui, irmãos. Ah, que coisa maravilhosa. Oh, glória, que maravilha, irmãos. Ele revela as coisas para nós. Ele revela a sua palavra, já revelou para nós o seu nome e o nome de seu filho, o seu nome Al, o nome de seu filho Iauxa. Que maravilha está com esse grande, maravilhoso, eterno e soberano do universo. Aqui, Hebreus 11, 35. As mulheres receberam pela... Aí, irmãos, olha só. Pela ressurreição, os mortos. É pela ressurreição, irmãos? Ou pelo pelo reviver? Porque ressurreição, irmãos, só Iauxa passou por uma ressurreição. Porque ele não morreu de novo. Todos que passaram, foram mortos e reviveram, morreram outra vez. Mas quem foi ressuscitado até hoje, só Iauxa foi ressuscitado, porque ele não morreu. Os que serão ressuscitados, irmãos, não morrerão. E ressuscitado não é o mesmo do que revivido. Então, vamos colocar aqui, irmãos, tá? Vamos deixar do jeito que está aí.
as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento, para alcançar uma melhor o quê? Uma melhor ressurreição, irmãos. Entendeu? Eles foram o que aqui então, irmãos? Eles foram revividos. Eles não foram ressuscitados. Porque se a gente considerar essa ressurreição como uma ressurreição inferior, porque eles morreram outra vez, tá vendo? Uns foram torturados, e esses uns quem? Quem é esses que foram torturados, irmãos? Quem é que foi torturado? Essas pessoas que foram ressuscitadas. E aqui, irmão, não pode estar falando de pessoas de muito longe. Porque o texto aí no versículo 35, a primeira parte, está dizendo que as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Então não era gente de muito longe, para que alguém possa dizer assim, Isaías foi cerrado ao meio. Mas se Isaías estivesse participando dessa ressurreição, irmãos, ele não teria esposa para receber ele ali naquele momento, porque até sua esposa já teria morrido. Entendeu? Então ali aquelas pessoas que ressuscitaram são pessoas da época em cujas mulheres ainda estavam vivas para poder receber eles. Essas mulheres aqui que recebem essas pessoas, que revivem quando Yahshua dá o brado na cruz ou no madeiro e diz está consumado e morre, o sepulcro se abre, irmão. Então ali pessoas revivem e se apresentam à cidade. E nessa tradução paganizada que nós temos hoje das Escrituras, infelizmente, diz que é para ser vista, mas lá no original, irmãos, a tradução para ser recebidas, porque aqui, ó, eles não puderam fugir disso aqui. As mulheres receberam. Então não foram só vistas pelas mulheres deles, eles foram recebidos por suas esposas. E quantas pessoas, irmãos, Anás, Caifás, o Sinédrio deve ter matado por um falso testemunho? Quantas pessoas o Sinédrio deve ter condenado por falso testemunho? Quantas pessoas o próprio Pilatos deve ter condenado por falso testemunho? E essas pessoas, irmãos, que foram ressuscitadas, certamente, irmãos, a ressurreição, o reavivamento delas, o fato delas reviverem, é uma prova de que elas foram mortas injustamente. E por isso elas tiveram que se apresentar à cidade. Quantas dessas pessoas, irmãos, pode ter sido morta por um falso testemunho, tanto do Sinédrio como de Pilatos? Eu acho que eles ficaram doidinhos quando eles viram essas pessoas, hein? Eles ficaram atribulados quando eles viram talvez ali alguém que eles levaram para a morte através de falso testemunho. Não tiveram coragem nem de querer matar de novo essas pessoas, irmãos. E é possível, não está revelado na palavra de Yahweh, mas é possível até que dessas pessoas que ressuscitaram ou que reviveram, o vinho de Babilônia é tão contaminante, irmão, que a gente ainda tem contaminação de Babilônia. Porque tem a única parte das Escrituras que a gente pode aplicar a ressurreição é na história de Yahshua. Na história de Yahshua, o filho de Yahweh. Porque ele foi o único até hoje que ressuscitou. Ninguém ainda ressuscitou, irmãos. Por isso ele é o primeiro. Ninguém ainda ressuscitou, nem antes deles e nem depois dele. Ainda a ressurreição que Yahshua passou, ninguém ainda passou. Por isso ele é o primeiro, é a primícia da ressurreição. Por isso ele é a primícia dos que dormem. Dos que dormem. Ele é a primícia. Porque se você for parar para analisar, irmãos, Lázaro ainda está dormindo. O filho da viúva de Naim está dormindo. A filha de Jade está dormindo. Essa aqui é a realidade dos fatos. Então, ressurreição só aconteceu no ministério de Yahshua e no seu próprio corpo. Porque Yahshua, irmãos, ressuscitou já com um corpo que não está mais sujeito à morte. Não passará mais pela morte.
e os seus filhos, quando ressuscitados, naquele dia, no último dia da história desse mundo, não vão mais passar pela morte. E é isso que nós precisamos, irmãos, entender. Porque se nós não entendermos isto, a coisa vai ficar ruim. Mas eu tenho certeza absoluta, se você é filho de Iau, se Iauxa é o teu irmão mais velho e você aceita Iauxa como teu irmão mais velho, não como teu Deus, irmãos. Iauxa não pediu que nós o aceitássemos como o único Deus verdadeiro. Iauxa, ele fala sempre de nós o aceitarmos como nosso Salvador, porque Iau nos salva por intermédio de Iauxa. Iauxa, em lugar nenhum, irmãos, ele pede que nós o aceitemos como Deus. Porque ele sabe que só tem um Iau, só tem um único Iau, que não pode ser confundido, porque nem Iau falso existe. Deuses falsos existem muitos, mas Iau só tem um. Único. Por que ele é único? Não tem nem ninguém que possa ser taxado como falso Iau. Não tem. Você conhece alguém aí que pode, alguma divindade que pode ser taxada como falsa Iau? Porque não tem nenhuma divindade que se intitula como sendo Iau. Não tem. Por isso Iau é único, irmãos. Ele é único porque não tem nem falso. A nota de R$200 que você pode ter na sua carteira, no seu bolso, ela não é única, porque tem outras notas verdadeiras, então ela não é única. Não é o fato de não ter uma falsa que ela é única. Iau é único porque não tem nem falso Iau, não existe falso Iau. Por isso ele é único, irmãos. Esse é o segredo. Eu tenho batido nessa tecla da importância de conhecermos Iau como o único Deus e a Iauxa, o seu filho, porque a vida eterna consiste neste conhecimento. Não sou eu que estou falando isso. São as Escrituras que afirmam. As Escrituras afirmam. Entende? Eu vou colocar aqui, irmãos, porque isso é muito importante. A nossa salvação depende disso, irmãos. E nós somos salvos pela graça. Mas nós temos que entender que o ser salvo pela graça, irmãos, é em relação ao nosso espírito. Em relação ao nosso espírito. É João 17, Paulo. Não é João 1, é João 17. Quero João 17, 3. Olha aí, irmãos. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Iauxa a quem enviaste. Está vendo, irmãos? E nós precisamos ficar atentos a essa estrutura, para que nós possamos entender as coisas. Então, se eu conheço Iauxa, o filho de Iau, eu vou saber que a ressurreição, ele é o primeiro, ele é a primícia. Ele não pode ser confundido com reviver. Ele não é o primeiro a ser revivido ou a reviver. Ele não é o primeiro a reviver. Porque temos história aí lá de Eliseu, teve gente que reviveu. Só que Iauxa, ele não reviveu, irmão, ele ressuscitou. É mais do que reviver. Ressuscitar, você não morre outra vez. Reviver, você está sujeito a morrer outra vez. Por quê? Porque você revive no mesmo corpo. Ressuscitar, você ressuscita já com outro corpo. Você não ressuscita com essa estrutura, com esse corpo aqui. Você não ressuscita com esse corpo. Por isso que quando os que vão ressuscitar não vão morrer outra vez. Por isso, a viúva o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, Lázaro e todos que reviveram e que não ressuscitaram, eles morreram outra vez. Por isso, Iauxa é o primeiro, a primícia da ressurreição. Ele é primícia da ressurreição, irmãos. Ele é o primeiro a ser ressuscitado. Ressurreição nada tem a ver com reviver. Nada tem a ver com reviver. Ressurreição nada tem a ver com reencarnação. Porque vamos considerar
Vamos considerar, irmãos, que se a doutrina da reencarnação ela esteja correta, todos que reencarnam morrem outra vez. Então, reencarnação não é ressurreição. Entende? E eu estou aqui, irmão, reconsiderando. Estou aqui colocando uma possibilidade. Porque a doutrina da reencarnação, nós encontramos vestígio dela dentro das Escrituras. Por quê? Porque nós, no diálogo de Yahshua com Nicodemos, nós vemos ele falar para Nicodemos que era necessário nascer de novo. Então tem algum vestígio aí. E em Jó, se não me falha a memória, Jó 1:21, se não me falha a memória, Jó 1:21, vou colocar lá para ver se é isso aí mesmo, irmão, Jó 1:21. Eu estou aqui com a Bíblia, é rápido de abrir, Jó 1:21. Jó 1:21. E disse, é isso mesmo, é Jó mesmo, e disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. Tá vendo? Ele disse, e nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. Para lá onde? Para o ventre da mãe dele. Uma coisa, irmão, estou dando aqui um spoiler de vídeo que eu vou trazer mais na frente. Uma coisa, irmão, é o camarada entrar grande no útero da mãe, como Nicodemos achava que era, o mistério, como é que fala? O desenrolar do novo nascimento, o Nicodemos achava que era entrar grande no útero da mãe dele. Mas Jó entendia que nascer de novo, irmãos, era retornar numa outra vida. E disse, nu saí do ventre de minha mãe. Quero ver aí o sabichão querer me objetar com isso aqui. Tem que me objetar com a Bíblia. Me diz o que o Jó está querendo dizer aí. E nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. Ou seja, uma criança quando sai da barriga da mãe, sai com roupa, irmãos? Hã? Fala para mim. Uma criança, se fosse possível entrar na barriga de uma mãe, sendo já grande, seria até possível então entrar com roupa e tudo. Mas não é possível. Agora, sair, a gente sai nu. A gente sai sem roupa, irmãos. Entende? E Jó aí fala a respeito dessas coisas. Eu aqui, irmão, estou dando só um spoiler, que mais para frente, de repentemente, eu vou postar aqui nesse canal vídeo que fala a respeito dessas coisas. Então nós encontramos nas Escrituras Sagradas textos que dão a entender, dão base à doutrina da reencarnação neste contexto que eu mostrei para vocês. E eu aqui eu não vou me expressar, não é porque eu tenho medo, não tenho medo de nada, irmãos. É porque eu tenho inteligência. Eu não preciso aqui expressar o que eu acho dessa doutrina da reencarnação, ou o que eu não acho. Eu não preciso aqui me expressar. Não preciso me expressar, porque aqui não é um canal para criar polêmica, e nem um canal para criar dúvida em ninguém. Você tira suas próprias conclusões. Você tira suas próprias conclusões, e não precisa também expressar a sua conclusão para ninguém não, irmãos. Porque aí a gente evita problema, evita discussão, evita dissensão, evita separação. Nós temos que ser sábios. Discutir sobre reencarnação vai levar alguém para o reino do céu, ou vai tirar alguém do reino do céu? Entendeu, irmãos? Eu estou falando apenas que quando a gente ouve esse tipo de coisa e a gente acha indício na Bíblia a respeito dessa doutrina, a gente não pode querer ir armado para as pessoas que acreditam na doutrina da reencarnação como se nós fôssemos o sabichão. Aqui Jó está dizendo, e disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. É pela mesma, tornará para o útero da mãe dele a mesma mãe que o teve? É evidente que não, irmãos. Claro que não. É evidente que não. Porque naquela altura, a mãe dele já tinha morrido. Jó já não tinha mais mãe naquela altura. Então seria outra mãe. E nós aqui não estamos falando disso. Nós estamos falando aqui, irmãos, e estamos endosando para vocês aquilo que eu falei no vídeo passado. Depois que você conhece a doutrina de Yahshua a respeito da condição dos ímpios, que eles não ressuscitam. Os ímpios, irmãos, eles não ressuscitam. Os ímpios não ressuscitam. Entende? Os ímpios, eles não participam de ressurreição. Ressurreição só participa os filhos de Al.
os filhos de Satanás, os filhos de Belial, não participam de ressurreição. Essa que é a realidade dos fatos. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando aqui? E vocês devem estar se perguntando, por que eu botei de novo, e a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Yahshua a quem enviaste. Porque em todos os meus vídeos, irmãos, sempre que eu lembrar, sempre que o Espírito Santo me lembrar, o Espírito de Yahweh, nem o Espírito Santo, o Espírito de Yahweh, ele é santo porque só tem ele, não tem outro. Yahweh não tem outro Espírito Santo. E o nego fala Espírito Santo de Deus. Você está querendo dizer que o diabo também tem Espírito Santo? Não, o Espírito Santo só tem um que é o Espírito de Yahweh. O Espírito de Yahweh, irmãos, é que age. O Espírito de Yahweh, irmãos, em nenhum lugar das Escrituras, nem mesmo o Mashiach, que é Yahshua, e nem mesmo Yahweh ensina que o Espírito Santo deve ser adorado. E por isso a gente tem que conhecer ele. E a vida eterna consiste nisso, irmãos. Consiste nisso. É graça? É graça, porque o sangue que foi derramado não foi o meu. E nem o meu sangue poderia me salvar, porque já seria um sangue contaminado. É graça, mas existe, irmãos, existe uma parte nossa que também não vai nos dar mérito. O fato de nós conhecermos a Yahweh e também a Yahshua não nos dá mérito para sermos salvos. Por quê? Porque se a gente conhecer Yahweh e Yahshua e não conviver, não corresponder com aquilo que ele espera de nós, o nosso conhecimento é vão, irmão, não vai servir para nada. Mas é óbvio que quem conhecer Yahweh e também Yahshua é porque é filho de Yahweh, irmão mais velho de Yahshua. Ou seja, se nós somos filhos de Yahweh e irmão mais velho de Yahshua, Yahweh é nosso pai, é pai de Yahshua e nosso pai também. Por isso a gente tem que conhecê-lo, entende? E só vão participar de ressurreição, irmãos, só os filhos de Yahweh. Só os filhos de Yahweh que vão participar de ressurreição. Não tem ressurreição para ímpio, para filho do diabo. Não existe ressurreição para eles. Porque ressurreição, irmãos, é não mais morrer. É não mais participar de calamidade nem de mazela. E certamente quando Lázaro, filha de Jairo, filho da viúva de Naim, e todas as outras pessoas que reviveram, eles participaram de mazela, porque eles morreram outra vez. Agora, na ressurreição, irmãos, nós não vamos mais participar de mazela nenhuma neste mundo, e nem no mundo por vir. A realidade dos fatos se encontra aí. E eu quero, irmãos, pedir a você que se inscreva no nosso canal, dê like nos vídeos e compartilhe os mesmos, se você tiver desenvoltura para isso, porque nem todos sabem compartilhar um vídeo. Mas você que sabe, compartilha com a sua rede social. Assim você estará pregando o Evangelho de Yahweh, o verdadeiro Evangelho. E, irmãos, se esse Evangelho que está aí no mundo em volta fosse o verdadeiro, Yahshua já tinha voltado, irmãos, porque a condição para que ele volte é que o Evangelho verdadeiro seja pregado. E o Evangelho que está sendo pregado aí, irmãos, é uma mentira. Está todo paganizado, todo gregarizado, principalmente o Novo Testamento. Então ajuda aqui o canal, irmãos, aqui nós e outros irmãos, o irmão Romildo Ferreira também, um irmão que prega a palavra de Yahweh, entendeu? Ajuda a gente, irmãos. E fazendo isso, você está pregando o Evangelho. Se quiser ajudar também o nosso ministério aqui, eu também vou deixar um Pix para que você que pode ajudar, ajude financeiramente falando. Mas você não é obrigado, irmãos. E você não vai perder o céu se você não ajudar aqui financeiramente falando. Não, você não vai perder o céu se você não ajudar aqui. Se você não ajudou é porque você não pôde. Agora, você podendo fazer o bem e não faz, isso configura pecado. E nós temos que ficar com pavor de pecado. E eu aqui, irmãos, não estou fazendo
lavagem cerebral em ninguém para poder ajudar aqui a gente financeiramente. Se você já ajudar com a sua inscrição, dando like nos vídeos e divulgando os vídeos, tá bom para nós aqui também no canal, irmão. Mas se você puder andar a segunda milha, ajudar financeiramente, nós ficamos gratos. Que o grande Ial nos abençoe, em nome de Iauxa, nos fortaleça, nos proteja, porque vai vir ainda muitas pragas aí, irmãos. Tem pragas terríveis para vir aí. Mas se você estiver do lado de Ial, 1000 vai cair do teu lado e 10.000 do outro e você não será atingido. Porque Ial protege os seus filhos. Que ele nos abençoe. Amém.